E aí, galera do Me Salva, continuando então o nosso curso de equações diferenciais, a gente vai fazer aí alguns exercícios simples para já começar a mexer um pouco com essas equações mesmo sem estar explicitamente resolvendo elas aí. Então olha só o que nós temos aqui. Verifique se as funções são soluções das equações diferenciais. Então a primeira que a gente tem aqui é y de x igual a c vezes e na x, esse c é uma constante, e a gente tem y' menos y igual a zero. Então, para a gente ver se essa função é solução dessa equação diferencial, a gente tem que derivar esse y, substituir o y e o y' nessa expressão para ver se vai dar igual a zero. Então, vamos lá. O y' de x, a derivada de uma exponencial, esse c aqui é constante, sai para fora da derivada, e a derivada de e na x é o próprio e na x. Então, substituindo y' e y nessa expressão, a gente fica então com c e na x menos c e na x. Isso aqui, c na x menos c na x, é igual a zero. Portanto, essa função y de x igual a c e na x é uma solução dessa nossa equação diferencial y' menos y igual a zero. Nota que ela é solução para qualquer valor dessa constante c aqui. O segundo exercício que a gente tem é esse aqui, ó. Y de x é igual a 1 mais x mais 1 ao quadrado sobre 4, e a gente vai ver se ela é solução dessa nossa equação diferencial aqui. 1 mais y' ao quadrado igual a 2y, y duas linhas. Então, vamos primeiro determinar o y' e o y duas linhas para substituir depois nessa nossa equação. Então, olha aqui. A gente vai ficar com y'. Esse 1 aqui é uma constante, então na derivada ele já some. A derivada desse termo aqui, então, a gente vai ter o quê? Entre parênteses, a gente passa esse 2 multiplicando, a gente vai ficar com 2 sobre x mais 1, e esse 4 é constante. Então, isso aqui é a mesma coisa que x mais 1 sobre 2. Já o nosso y, duas linhas. Derivando essa expressão novamente, nota que a gente tem o que aqui? X sobre 2 mais 1 sobre 2. A derivada de x sobre 2 é 1 meio, e a derivada de 1 sobre 2 é zero, porque é uma constante. Então, agora a gente já tem o y' e o y duas linhas. A gente substitui aqui nessa expressão para ver se a gente tem a igualdade. Então, a gente vai ficar com 1 mais o y' ao quadrado. Então, x mais 1 ao quadrado, x mais 1 sobre 2, tudo isso aqui ao quadrado. Isso tem que ser igual a 2 vezes o y, que é essa expressão aqui, vezes o y duas linhas, que é 1 meio. Então, fazendo essa conta aqui, esse 1 meio vai cancelar com esse 2. Daí nota que a gente tem esse 1 aqui e esse 1 aqui também vão se cancelar. Fazendo essa operação aqui de quadrado, a gente vai ficar com x mais 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que é 4. E desse lado a gente tem exatamente a mesma coisa. Ou seja, essa função y de x é solução dessa equação diferencial aqui. Então, agora a gente tem mais um problema ainda. Olha só. Para quais valores de m, essa função aqui, y igual a t elevado na m, é solução dessa equação diferencial, t ao quadrado y duas linhas mais ty' menos 4y igual a zero. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos derivar esse y e de t igual a t na m. O y' de t, então, vai ser o m vezes t na m menos 1. E o y duas linhas vai ser a derivada disso aqui, que é m vezes m menos 1, que passa multiplicando, vezes t na m menos 2 agora. Então, agora, substituindo essas duas expressões e essa y igual a t na m aqui, vamos ver o que a gente vai encontrar. Olha só. T ao quadrado, que multiplica o y duas linhas, ou seja, m menos 1, t na m menos 2, mais t, que multiplica o y', ou seja, m, t na m menos 1, menos 4 vezes o y, que é t na m. A gente vai ver quando é que isso aqui é igual a zero. Então, olha o que acontece. Esse t ao quadrado aqui, nota que a gente tem um t na menos 2 aqui, isso aqui vai ficar m vezes m menos 1, vai ficar t na m menos 2 mais 2, ou seja, t na m. Continuando aqui,
Aqui vai acontecer a mesma coisa, a gente vai ficar com m vezes t na m menos 1 mais 1. Então, vai ficar m t na m. E aqui a gente vai ficar com menos 4 t na m igual a zero. Agora, continuando aí, a gente vai ter, então, a seguinte expressão. Olha aqui, m menos 1 mais m menos 4. Isso aqui que multiplica o t na m. E a gente sabe que isso é igual a zero, porque a nossa equação diz que é igual a zero. Então, para a gente descobrir quais valores de m que são soluções dessa equação, a gente precisa que esse pedaço aqui seja igual a zero, porque o t na m só é zero quando t é zero. Portanto, como a gente não quer o t igual a zero, a gente vai, então, resolver essa equação de segundo grau aqui, ó. Então, a gente vai ficar com m ao quadrado menos m mais m menos 4 igual a zero. Esses dois m se cancelam, a gente fica com m ao quadrado menos 4 igual a zero, portanto, meu m é igual a mais ou menos 2. Então, a gente descobriu duas soluções dessa equação diferencial. Uma solução que é t ao quadrado e a outra solução que é t na menos 2. Então, são esses os dois valores de m que satisfazem aquela nossa equação diferencial. Então, esses aí foram alguns exercícios rápidos aí, envolvendo algumas equações diferenciais, para a gente já ter uma noção de como é que a gente vai estar trabalhando com elas, e nas próximas aulas vamos começar a resolução dessas equações diferenciais aí. Era isso aí então, e até lá.